20 anos se passaram. Isabel e Jezebel aprenderam a controlar seus poderes. As meninas participaram de estudos em universidades, centros de pesquisa e institutos de diversos estados brasileiros e países. Todos queriam ver as proezas das gêmeas, que desafiavam todas as leis da física. Em certa ocasião, elas causaram assombro, inclusive no padre Oscar González Quevedo, pesquisador que foi durante anos diretor do Centro Latino-Americano de Parapsicologia. O homem ficou em estado de choque quando Isabel foi capaz de ler seus pensamentos, inclusive frases inteiras, e até mesmo equações matemáticas complexas, ainda que não fizesse a menor ideia do que significavam. Pela primeira vez em anos, aquele especialista se rendia a uma exibição do fenômeno. Não havia uma explicação racional. Todos os grandes parapsicólogos do mundo repetiam a exaustão que fenômenos paranormais não tinham nada a ver com magia ou bruxaria. Todas as teorias insistiam que eles eram fruto de emissões magnéticas espontâneas e incontroláveis causadas pela eletricidade gerada pelo corpo, originadas por algum tipo de distúrbio físico. Mas as meninas eram diferentes. De alguma forma, os cérebros delas eram capazes de dar ordem ao caos, transformando o incontrolável em algo coordenado. Elas nunca chegaram a chamar a atenção do grande público como Uri Geller e Thomas Green, que se diziam dotados de poderes extraordinários, mas definitivamente essa não era a intenção de Alex. Para observadores leigos, mover objetos de poucos gramas por alguns centímetros, ler pensamentos ou desligar um aparelho ou lâmpada não parecia algo impressionante, e as meninas não faziam mais do que isso. Elas não eram capazes de mover um livro ou uma cadeira. Os especialistas, no entanto, eram de uma opinião bem diferente. Porque nunca ninguém conseguiu achar uma explicação, elas realizavam as façanhas em qualquer lugar, a qualquer hora e em quaisquer circunstâncias, sem nenhum tipo de preparação, exigência ou determinado ângulo. Mesmo cercadas de câmeras de altíssima velocidade e até mesmo equipamentos de infravermelho, não houve quem fosse capaz de explicar o que elas produziam sem recorrer a poderes paranormais. A fortuna veio quando as meninas aceitaram enfrentar o desafio Randi. James Randi era mágico e parapsicólogo renomado, autor de vários livros nos quais afirmava que fenômenos paranormais controlados simplesmente não existiam. E por isso ele lançou um desafio simples, porém ousado. Qualquer pessoa que conseguisse, em ambiente controlado e seguindo à risca as recomendações e exigências de Randi e seu grupo de especialistas, demonstrar qualquer tipo de fenômeno paranormal, receberia $1 milhão. Alex conversou longamente com as meninas sobre aquilo tudo. Ele entrou naquela loucura com elas em busca de uma explicação, e não por dinheiro. Mas $1 milhão era uma quantia vultosa, não havia como negar. As meninas aceitaram a ideia com naturalidade, e assim todos rumaram para Los Angeles, na Califórnia, para James Randi Educational Foundation. E Isabel e Jezebel ganharam $1 milhão. As irmãs venceram incontáveis tarefas, foram a programas de televisão, deram entrevistas. Alex orientava as filhas para que elas fossem cuidadosas no momento de demonstrar seus dons para que não fossem discriminadas. Assim, a família reuniu uma significativa fortuna que permitiu que eles vivessem de forma confortável. Em 2007, ocorreu uma grande mudança na vida de Isabel. Ela e Jezebel foram convidadas pelo CTA, Centro de Tecnologia Aeroespacial de São José dos Campos, para uma série de estudos sobre atividade paranormal. Jezebel se recusou a ir pela duração do projeto. Seria necessário ficar ao menos 3 meses fora e ela estava cansada da rotina de viagens. Isabel, porém, ficou interessadíssima. Ela sempre foi a mais rebelde das duas e adorou a ideia de ficar alguns meses longe de casa sozinha. Tinha 19 anos e seu próprio dinheiro. Aquela seria uma tremenda aventura. Quando chegou ao Vale do Paraíba, entretanto, Isabel conheceu Josué, um jovem militar brilhante, de uma família que sempre esteve ligada às Forças Armadas. Foi uma paixão incontrolável, daquelas que levam uma jovem a mudar seus planos de vida. E 1 ano depois, aos 20 anos de idade, Isabel subiu ao altar com Josué.
O casal foi morar num apartamento em Taubaté. O casamento rápido e a mudança de cidade decretaram o fim das viagens de Isabel. Ela prestou vestibular para psiquiatria na Universidade de Taubaté e passou a viver uma vida tranquila ao lado do marido, deixando para trás anos de visitas a universidades, estudos e pesquisas com especialistas em fenômenos paranormais. Com o tempo, as pessoas se esqueceram da jovem prodígio que espantou milhões de brasileiros em rede nacional de televisão com suas peripécias, e Isabel passou a experimentar o anonimato. Isabel e Josué viveram quase 10 anos excelentes. Ela mantinha contato com o pai e a irmã quase diariamente, em virtude de uma paixão que Isabel e Jezebel herdaram de Alex, o radioamadorismo. Isabel possuía um aparelho de rádio PX em casa, e com ele se comunicava sempre com sua família. Em tempos de internet e telefones celulares, aquela acabava sendo uma forma divertida de matar a saudade. A tranquilidade acabou certa noite, em agosto de 2017. Isabel e Josué sentaram-se para assistir ao Jornal Nacional como era seu costume, mas daquela vez foi diferente. As chamadas, que anunciavam o programa durante a novela das 19 horas, eram dramáticas e afetavam a todos. Por isso estavam ansiosos para que começasse logo. Tanto que nem conseguiram jantar direito. Meu Deus, será que isso é sério mesmo? Isabel perguntou para Josué, esfregando nervosamente as mãos. Não faço ideia, mas duvido que o Jornal Nacional anunciasse com tanto estardalhaço uma notícia que não fosse verdade. Josué engoliu em seco, suando frio. Logo em seguida, o programa começou e todas as esperanças deles foram demolidas uma a uma. A NASA anunciou hoje que há mais ou menos 4 semanas foi identificado um novo planeta em nosso sistema solar. O semblante de William Bonner estava muito sério. Sem dúvida, aquela seria a notícia mais difícil que ele divulgaria em toda a sua vida. Estudos preliminares indicam que o planeta é gigantesco, com um diâmetro cerca de 20 vezes maior que o da Terra. E sua órbita atual demonstra que ele está arrumando em nossa direção. Não pode ser, Isabel murmurou com os olhos vidrados na televisão. Uma eventual colisão ou até mesmo uma aproximação muito grande será catastrófica. Segundo os cientistas, nosso planeta será completamente devastado e todas as formas de vida serão extintas. Bonner continuava expondo aquela que poderia ser a sentença de morte de toda a humanidade, mas Josué desligou a televisão, pois não precisava ouvir mais nada. Ambos se abraçaram desesperançados. Aquela cena se repetiria em centenas de milhões de casas pelos 4 cantos do mundo, enquanto toda a raça humana encarava o anúncio de seu maior pesadelo. Algo como um encontro marcado para dali a 1 ano. Isabel e Josué tentaram seguir em frente com suas vidas, apesar do pessimismo que pairava no ar. Ela viajou várias vezes para visitar a irmã e o pai durante as ausências do marido para atuar nas forças de segurança que se espalhavam por todo o país numa tentativa de conter a onda de protestos e saques. Você e o papai podiam vir morar conosco por uns tempos. Isabel sugeriu a Jezebel numa dessas visitas. Assim poderíamos passar mais tempo juntos e eu ficaria menos preocupada. Eu bem que gostaria, mas você sabe que o papai é contra. Jezebel colocava açúcar na xícara de café diante de si. Ele acha que podem saquear a casa. Eu sei disso, mas me sentiria muito melhor se vocês viessem. Além do mais, tenho me sentido muito sozinha. Isabel ficou triste, embora já soubesse que aquela seria a resposta. Josué continua com aquela rotina de viagens? Ele não pode ficar mais tempo com você? Jezebel perguntou com um tom de desaprovação na voz. Isabel não respondeu. Não gostou da forma como Jezebel se referiu ao seu marido. Mas ela sabia que era perda de tempo ficar calada quando se tinha uma irmã gêmea dotada de dons psíquicos. Não precisa ficar tão brava. Jezebel se espantou com a agressividade dos pensamentos de Isabel. Só acho que ele deveria priorizar você e não o trabalho nesse momento tão difícil. Josué não pode simplesmente pedir uma licença. O país precisa dele. Já pensou se todos os militares decidissem ficar em casa com suas famílias? Mergulharíamos na anarquia de uma vez por todas. Isabel, revivendo um hábito de criança, se comunicou com a irmã em pensamento, sem pronunciar uma única sílaba. Muitas brigas delas passaram desapercebidas para a maioria das pessoas por causa desse dom. Sei disso, você tem razão. Desculpe-me, não quis ofender Josué. Ele sempre foi um ótimo marido. Eu devia ter ficado calada.
E Jezebel imediatamente percebeu Isabel se acalmando, e as duas irmãs já estavam bem de novo. Na realidade, eu invejo um pouco vocês. Entenda, é uma inveja boa. Eu gostaria de ter alguém para tomar conta de mim, de quem sentir saudade de vez em quando, e principalmente para ficar do meu lado durante toda essa loucura. Era duro ser a irmã solteirona encarregada de tomar conta do pai, apesar de Alex não ser tão velho e sempre tê-la incentivado a se casar. Você precisa ser menos exigente. Tem muitos homens bons por aí, é só dar uma chance. Isabel se levantou para levar a xícara até a pia da cozinha. A irritação se dissipara por completo. Ela morria de pena da irmã, tão bondosa e ao mesmo tempo tão solitária. É difícil, Isabel. Com você foi diferente, pois achou logo alguém de quem gostou. Eu não. Só encontrei homens interessados em me levar para a cama, arrancar dinheiro do papai, ou ambos. Nessas horas odeio conseguir ler as mentes dos outros. Não tenho nem como me iludir. Jezebel balançou a cabeça frustrada. Eu sei, minha irmã, eu sei. Mas não se preocupe, um dia você encontrará alguém, pode apostar. Você é bonita, bondosa e inteligente. Não tem como não conseguir um homem que a ame como merece. Isso se Absinto permitir. Jezebel suspirou desanimada. As duas encerraram aquela conversa mental à simples menção ao planeta vermelho que servia para encerrar qualquer discussão. Os meses se passaram e, enfim, veio a tão aguardada notícia de que o planeta Absinto não desintegraria a Terra. A família comemorou aliviada. Ficaram todos tão felizes que Isabel, Josué, Jezebel e Alex foram viajar pela Europa para comemorar, usando parte das economias que Alex e as filhas guardaram. E quando foi noticiado que o dia 14 de julho de 2018 seria a data em que Absinto estaria mais próximo da Terra, os quatro cogitaram se encontrar de novo para apreciar o espetáculo juntos. Porém, Josué, envolvido com seus afazeres, não teria como afastar-se do trabalho. Por isso, tiveram que cancelar aqueles planos. Eles se reencontrariam em outra data. Se houvesse oportunidade. Em 14 de julho de 2018, a data da grande aparição de Absinto, Isabel levantou-se quase ao meio-dia. Ela e Josué tiveram um compromisso social na noite anterior que se estendeu até alta madrugada e, por isso, o casal decidira não se preocupar em acordar cedo naquele dia. Isabel caminhou até a sala em silêncio para não acordar o marido, que realmente parecia exausto. Na realidade, ela bem que queria ter dormido mais, mas era impossível. O calor estava insuportável. Nem mesmo o ar-condicionado do quarto era suficiente para amenizar a temperatura. Como podia estar tão quente em pleno inverno? Numa última tentativa de descansar mais um pouco, Isabel voltou para o quarto, deitou-se e rolou de um lado para o outro na cama por quase meia hora, tentando adormecer até desistir e se levantar mais uma vez. Ela nem desconfiava que aquela decisão mudaria seu destino. E ao se lembrar dela mais tarde, muitas vezes desejaria ter feito tudo diferente. Isabel foi até a cozinha, e lá parecia que a temperatura estava ainda mais elevada. Ela estava de mau humor. Detestava não conseguir dormir estando cansada. O corpo ainda pedia mais algumas horas de sono. Além de tudo, havia a ressaca, pois tomara algumas taças extras de vinho. Precisava urgentemente de uma aspirina. Tomou todo o conteúdo de um grande copo de água e decidiu ir até a sacada para ver Absinto. Na véspera, ela e Josué contemplaram o fenômeno por um longo tempo e tiraram várias fotos do imponente visitante espacial, mas agora ela queria observar sóbria o gigantesco planeta. Como estava de camisola e não queria nenhum vizinho bisbilhoteiro observando-a, Isabel pôs um short e uma camiseta e foi lá para fora. O sol brilhava forte e o calor era de derreter asfalto. Definitivamente, ela não ficaria muito tempo ali. Sentou-se numa cadeira e olhou para o céu. Parecia que os eventos aterrorizantes do anúncio da descoberta daquele misterioso corpo celestial pertenciam a outra vida. Ela e Josué sentiram um medo, um terror nunca antes experimentado. E agora tudo ficara para trás, como num passe de mágica. O planeta vermelho se apresentava lindo. Um astro avermelhado circundado por anéis azuis. Era imenso também, visualmente muito maior que a lua, dominando o céu imponente. Isabel já se preparava para entrar novamente quando ouviu o barulho de alguns carros batendo, seguidos por gritos vindos da rua sempre tranquila, poucos andares abaixo. Debruçou-se sobre o parapeito da sacada para enxergar melhor
e viu horrorizada que ocorrera um terrível acidente envolvendo diversos veículos. Algumas poucas pessoas começaram a sair dos carros e tentavam ajudar motoristas e passageiros que nem sequer se mexiam. O acidente, sem dúvida, foi gravíssimo. Isabel já vira engavetamentos envolvendo vários carros, e a cena era sempre igual. Motoristas discutindo do lado de fora dos veículos, mais irritados do que feridos. Daquela vez, porém, era diferente. Quase ninguém saiu. Ao observar com mais atenção, Isabel ficou ainda mais preocupada. Havia pessoas caídas na calçada também. Teriam sido atropeladas? Uma senhora de meia idade estava caída no meio-fio e, logo à frente, um rapaz de bicicleta tombara. As poucas pessoas que circulavam em meio àquela cena caótica gesticulavam, gritavam e falavam ao celular, sem dúvida tentando conseguir ajuda. Em meio à confusão, uma jovem saiu de um dos carros, trazendo no colo um bebezinho, e começou a pedir aos transeuntes que ajudassem o marido e os outros filhos que ficaram dentro do veículo. Isabel foi até a sala e pegou o telefone para ligar para a emergência. Dali, tinha uma visão privilegiada e podia descrever melhor do que qualquer um a extensão do acidente. Digitou o número e aguardou a chamada completar, mas antes que ela fosse atendida, o aparelho ficou mudo. Isabel estranhou aquilo e decidiu tentar de novo, mas dessa vez deu sinal de ocupado. Parecia que as linhas estavam congestionadas. Quando se preparava para digitar pela terceira vez, Isabel ouviu um grito vindo da rua. Mas dessa vez não era um grito de socorro, mas de dor e agonia. Alguém estava sofrendo, e muito. Ela procurou a origem do som e viu uma moça se afastando da janela de um carro, segurando firme o pulso direito. A jovem gritava muito e Isabel conseguiu enxergar, apesar da distância, que a mão direita estava ensanguentada. Isabel ainda tentava entender a cena quando um homem saiu do carro pela janela. Ele se esgueirou pela abertura e caiu no asfalto quente, erguendo-se logo em seguida. O homem caminhou na direção da mulher ferida de uma forma tão vacilante que Isabel imaginou que ele talvez estivesse bêbado. A moça ferida, por sua vez, estava assustadíssima. Foi quando Isabel assistiu a uma cena que parecia ter saído de um pesadelo. O homem cambaleante avançou sobre a moça infeliz e agarrou-a pelos cabelos. Ela tentou se desvencilhar sem sucesso e, na sequência, ele a mordeu. E depois desferiu uma mordida na bochecha tão forte que rasgou a pele como se ele estivesse mordendo um pedaço de pão. O sangue jorrou abundante enquanto a mulher soltava um berro desesperado e caía no chão. Isabel ficou olhando estupefata para aquela selvageria. Jamais imaginou presenciar um ataque macabro como aquele. Ela começou a gritar da sacada sem parar para os poucos que circulavam na rua. Alguém ajude aquela moça! Tem um maluco a atacando! Um homem que saíra de um dos veículos e estava pendurado no celular tentando obter ajuda, correu até aquela dupla para ver o que estava acontecendo. Ao ver a moça ferida no chão, que não conseguia sequer se levantar, ele se virou para o atacante dela, disposto a tomar satisfações. E estacou imediatamente diante da aparência tresloucada daquele psicopata que parecia comer o naco de carne que arrancara da sua vítima. O louco avançou contra o homem, ignorando o fato de ele ser bem mais alto e forte, disposto a feri-lo também. Alguns dos poucos que deixaram os carros para pedir ajuda também se aproximaram para ajudar. Isabel decidiu chamar Josué. O marido era um soldado experiente e muito bem treinado. Sem dúvida, saberia como lidar com aquilo tudo. Mas um novo evento a impediu de sair da sacada. Isabel congelou no lugar quando viu diversas pessoas saindo dos veículos quase ao mesmo tempo. Homens, mulheres e até mesmo algumas crianças e idosos. Saíam de todos os lados, por portas, janelas e vidros quebrados. O sincronismo foi impressionante. Parecia que aquele grupo havia combinado fazer aquilo. Alguns dos indivíduos nas imediações que pediam ajuda se adiantaram para ver como estavam aqueles sobreviventes, e foi nesse momento que o inferno começou. Os feridos que deixaram os carros avançaram de forma selvagem contra aqueles que pretendiam ajudá-los. Uma mulher, com cabelos desgrenhados e rosto ensanguentado após a batida do carro, atacou o próprio marido, agarrando-o pelo tronco e mordendo seu ombro sobre a camisa branca, arrancando de uma só vez tecido, pele e carne. O homem, pego de surpresa, gritou de dor. Rebeca, você enlouqueceu! Para com isso! O pobre coitado, aflito,
tentava se desvencilhar do ser alucinado que o atacava de forma feroz. Antes que ele conseguisse afastar a mulher, porém, outra criatura, dessa vez um homem alto e forte, o puxou pelos cabelos com violência, arrancando fartos tufos e virando sua cabeça para trás, deixando o pescoço à mostra. Em seguida, ele mordeu o ponto entre a orelha direita e o ombro, produzindo uma laceração com cerca de 20 centímetros. O ferimento foi tão profundo que os músculos ficaram expostos. O infeliz sentiu tanta dor que não conseguiu sequer gritar e se ateve a tentar empurrar inutilmente seu atacante, que o segurava com incrível força. A esposa aproveitou a oportunidade e o mordeu de novo. Dessa vez, na boca. Um beijo mortal que estraçalhou seus lábios e até mesmo parte da língua. O pobre homem, enfim, soltou um berro abafado de dor e caiu no chão sem forças. Outros mortos-vivos o cercaram e começaram a morder e rasgar, socar e comer o que conseguiam. Mas ele já não sentia mais nada naquele momento. Isabel testemunhou tudo aquilo da sacada do seu apartamento. Sentia-se tão apavorada que demorou até mesmo para soltar a respiração. Queria chamar por Josué, mas a voz ficara presa na garganta como se estivesse em estado de choque. Seu torpor acabou quando ela ouviu o grito da moça que segurava o bebê no colo, que vira fazia poucos instantes. Um grupo de criaturas avançou contra ela e o bebê. Entre os seres estava justamente o resto da família. O marido que guiava o carro e os demais filhos, todos agora transformados em monstros homicidas. A mulher tentava se afastar com a criança no colo, desesperada de pavor com aquelas pessoas que se projetavam na sua direção. Meu Deus, o que é isso? Fiquem longe de nós, socorro! Ela tentava se afastar dos agressores. O grupo, por fim, a cercou e arrancou o bebê dos seus braços, indiferente aos seus gritos ensurdecedores, que foram logo abafados quando ela também foi cercada pela turba de seres diabólicos. Quando o bebê desapareceu chorando no meio de um grupo de criaturas que se acotovelava ao seu redor, Isabel finalmente gritou de terror. Socorro! Alguém ajude aqui! Josué! Ela, em desespero, esmurrava o parapeito. Quando olhou para seu lado direito, Isabel viu o fenômeno próximo de si. Na sacada do apartamento ao lado estava sua vizinha, uma simpática senhora aposentada com a qual ela e Josué às vezes conversavam. Era possível vê-la debruçada, assim como Isabel se encontrava naquele momento, mas sua amiga, a simpática Dona Dirce, não existia mais. Ela se transformara numa criatura raivosa e desprovida de toda a sanidade, com olhos leitosos e sem vida. A zumbi avistou Isabel e se esticou toda para tentar alcançá-la através da divisão entre os apartamentos, ignorando o fato de estar quase se pendurando pelo lado de fora do prédio. Dona Dirce, o que houve? Cuidado! Isabel gritou ao ver a senhora com a mão esticada e o corpo perigosamente projetado para fora. Ela chegou a tentar alcançar a mão da vizinha, apesar da sua aparência atroz, mas era tarde demais. A idosa se desequilibrou e despencou da sacada, se espatifando no hall de entrada do edifício, pouco mais de 20 metros abaixo. Isabel soltou mais um grito de horror quando viu a amiga esmagada no chão e correu para dentro do apartamento. Precisava falar com Josué imediatamente e, sobretudo, ligar para a polícia. Não fazia ideia do porquê daquele surto repentino, mas tinha certeza de que aquelas pessoas, no estado em que se encontravam, eram perigosíssimas. Entrou correndo no quarto e, para sua surpresa, não encontrou o marido deitado na cama. Isabel bateu na porta do banheiro e ele também não respondeu. Ao abrir a porta, constatou que também estava vazio. Onde diabos ele havia se metido? Isabel procurou nos outros 2 quartos do apartamento. O reservado para hóspedes, que era utilizado por Alex e Jezebel quando vinham visitá-lo, e o outro, transformado em escritório, onde ficavam o computador e o rádio amador que ela adorava. Mas nenhum sinal de Josué. A cozinha era agora o último lugar em que restava procurar. Isabel já começava a sentir uma ponta de pânico, um medo de que Josué tivesse saído do prédio por causa da confusão na rua. Se isso houvesse acontecido, iria atrás dele, pois temia pela sua segurança. Ao chegar correndo à cozinha, Isabel ficou aliviada ao encontrar o marido. Josué, pronto para sair, tentava girar a maçaneta da porta de serviço, mas ele o fazia nervosamente, tentando abri-la sem sucesso. Foi então que ela disse:
Amor, não saia. Eu estava na sacada e vi tudo. Parece que todo mundo enlouqueceu, exclamou, feliz por encontrá-la. Josué estacou ao ouvir a voz de Isabel e começou a se voltar bem devagar, quase em câmera lenta. Na noite anterior, Isabel e Josué se arrumavam para sair enquanto assistiam ao telejornal. Era um costume antigo. Eles faziam tudo vendo televisão, desde arrumar a casa até comer. Josué vestia a camisa após ter tomado uma ducha e Isabel usava o secador, quando uma notícia chamou-lhes a atenção. O repórter falava a respeito do caso de um homem que, durante uma briga de casal, esfaqueara diversas vezes a esposa. Uma briga comum, na qual um ofendeu o outro e seguiu para outro nível. A mulher fora operada às pressas, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Quanta desgraça acontece nesse mundo. Onde nós vamos parar? Josué comentou assim que a matéria acabou e teve início o intervalo comercial. Não faço ideia. É muita ignorância atacar de modo violento alguém com quem você divide sua intimidade. Isabel conferia a aparência no espelho. Nem me fale. Nunca entendi a violência gratuita. E olha que fui treinado para lutar e para matar, se necessário. Josué procurava os sapatos. Isabel parou por um instante e olhou para o marido. Nunca havia pensado sobre aquela expertise do marido ao longo de 10 anos de casamento, mas de fato Josué falara algo que passara desapercebido. Engraçado você falar isso. Nunca pensei em você como alguém treinado para matar. Você é tão do bem. Isabel comentou, surpresa consigo mesma. Como nunca antes pensara naquele lado da atividade do marido. Pois é, meu amor, eu sou um homem malvado. Josué sorriu diante do olhar de perplexidade da esposa. Não é não, você é um doce. Nunca conheci alguém tão gentil e atencioso. Isabel sorriu também, achando graça da brincadeira dele. Pode até ser, mas também tem o meu lado cruel. Você aprende a desligar uma parte da sua personalidade no exército, para deixar vir à tona o lado selvagem e imprevisível. Só assim é possível transformar o homem num assassino quando necessário. Não acredito. Isabel não entendia porque aquela conversa começava a incomodá-la. Tenho sim, meu amor. Todos nós temos. E é por isso que situações que nos assombram acontecem. Lá no fundo do coração, todas as pessoas possuem um canto escuro, frio e empoeirado, onde ficam guardados todo o ódio, a fúria, o remorso e o descontentamento. E quando essa caixa de Pandora é aberta, alguém sempre sai ferido. Josué a encarou muito sério. Isabel olhou para o marido por alguns instantes, muito impressionada pelo que acabara de ouvir. Desde que se conheceram, nunca ouvira levantar o dedo contra ninguém, muito menos contra ela. Josué era o oposto disso, mas agora ela havia se dado conta de que havia um outro lado. Isabel pensou, ficou muda e finalmente decidiu mudar de assunto. Josué? Isabel hesitava diante da postura encurvada do marido. Aquele era o seu Josué, o seu amor, mas estava com um ar diferente. Era a pessoa que ela mais amava no mundo, mas agora parecia um desconhecido. Se ele não estivesse dentro da casa deles e usando o pijama que ela lhe dera de presente, Isabel não o teria reconhecido. Quando Josué se virou, parecia um boneco de pano, com os braços pendendo ao longo do corpo, desengonçado, e um rosto completamente desprovido de expressão, com os mesmos olhos brancos e sem vida que ela notara na sua vizinha minutos antes. No primeiro momento, Josué parecia uma criatura cansada e sem energia. No entanto, quando ele a viu, uma verdadeira transformação ocorreu. Josué arreganhou os dentes como um animal feroz e uma baba grossa escorreu da sua boca. De um momento para o outro, ele se assemelhava a um cachorro louco pronto para atacar. Calma, querido, sou eu. O que está vendo? Isabel sentia o coração bater descompassado. No íntimo, ela sabia o que viria a seguir, apesar de não querer acreditar. As imagens das pessoas enlouquecidas atacando mulheres e até mesmo um bebê indefeso se achavam bastante vivas na sua memória. Não houve resposta, nem tempo para mais perguntas. Josué atacou Isabel como um touro ensandecido, avançando com ambas as mãos esticadas na direção do seu pescoço, como se pretendesse esganá-la ou até mesmo arrancar sua cabeça fora. Isabel soltou um grito apavorado e agarrou os braços do marido, tentando-o detê-lo. E naquele momento, ao tocá-lo, ela entrou na sua mente,
como já tinha feito com milhares de pessoas ao longo da vida. E o que ela viu era pior que a aparência atroz, ou mesmo o ataque de Josué. Ela não viu nada. A alma de Josué era um abismo escuro, negro como a noite. Ela era pura fúria, a maldade na forma de um doido varrido. Aquele ser foi empurrando-a na direção da sala com força sobre-humana. Josué era 2, talvez 3 vezes mais forte que Isabel, cujos pés deslizavam no chão sem nenhuma chance de detê-lo. E assim, o zumbi a socou com tanta força contra a parede que Isabel sentiu como se houvesse sido atropelada por um ônibus. Quando a cabeça se chocou contra a parede, pôde-se ouvir um baque surdo e logo depois o sangue começou a escorrer. Ela sentiu tudo sair de foco. Por muito pouco não desmaiou, e foi o que impediu Josué de acabar com a sua vida naquele instante. O monstro que outrora fora seu marido tentou morder o rosto de Isabel, mas o braço dela travou sua aproximação. E aquela era a única forma de continuar viva. Ela o empurrava para a frente, tentando manter-se longe dos dentes da fera que rosnava a poucos centímetros do seu rosto. Ficaram alguns segundos naquela posição. Isabel não acreditava no que acontecia, e menos ainda no que decidira fazer. Ela deu uma joelhada com toda a força nos testículos de Josué, um ensinamento que ele mesmo repetira a exaustão nas conversas a respeito de brigas e defesa pessoal. Um golpe capaz de derrubar qualquer um. Nenhum homem do mundo será capaz de atacar se levar um golpe certeiro no saco. Isso, no mínimo, irá derrubá-lo. Josué explicou certa vez. Não foi bem o que aconteceu. Josué se curvou, mas não caiu. Contudo, afrouxou o aperto, o que deu a chance de Isabel usar sua arma favorita, uma habilidade que desenvolveu nos tempos de escola. Devido ao fato de sempre haver muitas histórias a respeito dela e Jezebel, era comum as irmãs se verem metidas em confusão. Sua irmã era boazinha demais para brigar, mas Isabel não. Ela enlouquecia quando a chamavam de anormal ou coisas similares, e sempre batia do mesmo jeito, uma bela cabeçada no rosto de seu oponente. Então, Isabel desferiu uma cabeçada violentíssima na cara de Josué, que caiu para trás, batendo o crânio contra o piso da sala. A testa dela também começou a latejar na hora com o impacto. Isabel afastou-se correndo do marido. Ela esqueceu que o amava, que ele era o amor da sua vida e todo o resto. Naquele momento, o instinto de sobrevivência falou mais alto. Isabel abriu a gaveta da cozinha às pressas e puxou uma longa e afiadíssima faca. Quando Isabel se virou, Josué já estava diante dela. Pela forma como ele caiu e bateu a cabeça, ela imaginou que o marido levaria algum tempo para se recuperar. Mas a verdade era que ele quase não sentiu o golpe. Não havia retornado de modo cuidadoso, parecia não sentir dor ou medo. Isabel agiu por puro reflexo. Golpeou com a faca o pescoço de Josué com tamanha violência que a lâmina penetrou até o cabo, dividindo a jugular. Quando arrancou a faca, o sangue jorrou como uma fonte vermelha. Ela gritou de susto pelo que fizera. Mas ao contrário do que seria de se esperar naquela situação, Josué nem sequer caiu. Com o sangue espirrando para todos os lados, como uma mangueira descontrolada, ele olhou para a faca na mão de Isabel por 2 ou 3 segundos, com aquela mesma expressão vazia de momentos antes, e mais uma vez, seu rosto se contorceu de fúria. O morto-vivo tornou a atacar. Dessa vez, agarrou o braço esquerdo de Isabel e tentou levá-lo à boca para morder. E mais uma vez, ela desferiu um golpe com a faca, mas agora acertou o olho, enterrando a lâmina dentro do cérebro do marido. Aquilo foi como desligar uma chave e Josué caiu fulminado. Quando viu que daquela vez o marido havia mesmo parado, Isabel entrou em desespero. Arrancou a faca do crânio e se ajoelhou ao lado dele sem saber o que fazer. Uma enorme poça rubra se formou ao redor deles, enquanto ela segurava o rosto de Josué com ambas as mãos. Meu Deus, perdoe-me, meu amor, eu não queria fazer isso. Vou buscar ajuda. Isabel soluçava em desespero, mesmo sabendo que era inútil. Os ferimentos eram fatais, e se antes ela sentia emanar dele aquela raiva incontrolável, agora não via mais nada. Josué estava morto, fim da história. Isabel pegou o telefone e tentou ligar para a emergência, mas a ligação não completava. Tentou a polícia e também não teve resultado. E quando ligou para o pai e a irmã, percebeu que agora o telefone estava mudo. Ela olhava para o aparelho na sua mão perplexa. O que estava acontecendo?
Correu até o celular e tentou ligar de novo, mas a chamada nunca se completava. Nem mesmo para emergências o celular funcionava. Foi quando ela se lembrou do rádio. Isabel foi para o escritório e ligou o rádio que sempre ficava sintonizado na mesma frequência da sua família em Canela. Torcia para conseguir encontrar a irmã em casa, mas realmente não foi difícil. Mal ligou o radioamador e ouviu a voz de Jezebel. Isabel, você está aí? Pelo amor de Deus, se estiver me ouvindo, responda. Jezebel chamava, demonstrando um medo que beirava a histeria. Estou aqui. Você precisa me ajudar, Jezebel. Não sabe o que eu fiz? A voz de Isabel estava embargada pelas lágrimas. Jezebel ficou em silêncio por um instante e aquilo deixou Isabel ainda mais aflita. Era um péssimo sinal. E você não sabe o que eu acabei de fazer. Jezebel sussurrou. Meu Deus, o que você fez? Isabel perguntou assustada, sentindo o coração disparar de vez no peito. Perdoe-me, eu não tive escolha. Jezebel, onde está o nosso pai? Isabel sentia o corpo inteiro amolecer. Eu não queria, eu pedi para ele parar. Eu não sei o que aconteceu, foi tão repentino. Jezebel falava agora como se estivesse em estado de choque. Jezebel, onde está o meu pai? Isabel indagou com firmeza, falando alto. Desculpe, minha irmã, eu o matei. Matei nosso pai, Jezebel afirmou. Isabel não podia acreditar naquilo. Só podia ser um pesadelo. Primeiro Josué, agora seu pai. Ela rezava para acordar logo. Aquele era o somatório de todos os seus medos acontecendo de uma só vez. As lágrimas despencavam copiosas e de forma incontrolável. Jezebel, ele atacou você, não foi? Papai enlouqueceu? Isabel perguntou por fim, após alguns instantes de profundo silêncio. Sim, foi isso mesmo. Ele estava bem e de repente desmaiou. Pensei que tivesse ocorrido um infarto, entrei em pânico e quando eu estava falando com o resgate, o papai acordou. Mas estava fora de si, Isabel. Você precisa acreditar em mim. Jezebel tropeçava nas palavras em prantos. Eu acredito em você. Aconteceu a mesma coisa comigo. Josué também surtou. Isabel suspirou, cada vez mais convencida de que, infelizmente, aquilo tudo não era um pesadelo. Meu Deus, Isabel, você está bem? Onde o Josué está? Jezebel, apavorada, deixava evidente que também passara apuros enfrentando o pai. Morto, Isabel afirmou seca. Você está bem? Não sei dizer. Acho que meu braço está quebrado. Tive que lutar com ele, Bel. É um milagre eu estar viva. Jezebel estava sozinha, assustada e esgotada, morrendo de dor. Isabel ficou bastante preocupada com a irmã. Se havia alguém neste mundo que não estava preparada para uma situação como aquela, era Jezebel. Isabel tentava organizar os pensamentos. Tinha de ajudar a irmã a qualquer custo. Jezebel não conseguiria enfrentar aquilo tudo sozinha. Mas, antes que pudesse ter qualquer ideia, ouviu a voz da irmã aterrorizada. Isabel, eles estão aqui, o que eu faço? O que está vendo? Quem está aí? O coração de Isabel batia enlouquecido dentro do peito. Os monstros, eles estão dentro de casa! Jezebel exclamou, acuada. Me ajuda, Isabel, eu não quero morrer! Isabel não sabia o que fazer. Estava a mais de 1000 quilômetros de distância. Como poderia ajudar sua irmã em defesa? O que fazer num momento como aquele? Fique calma, Jeza. Você precisa arrumar um lugar para se esconder. Isabel tentou parecer firme, mas sentia as lágrimas queimarem os olhos. Para onde eu vou? Meu Deus, socorro, Bel! Jezebel gritou com a voz sufocada pelo terror e o pranto. Então, a transmissão foi cortada. Tudo ficou silencioso. Nenhum grito, súplica ou palavra. Absolutamente nada. Apenas Isabel gritando, em vão, o nome da irmã. Ivan e Stella ouviram com assombro a história de Isabel. A narrativa da jovem era trágica, como tantas outras. Pessoas que tiveram de matar os próprios pais, cônjuges e muitas vezes os filhos existiam a centenas no condomínio Colinas. Membros de famílias antes numerosas que, de um momento para o outro, se viram sozinhos no mundo, eram algo bastante comum. Por isso, eles procuraram transformar aquela comunidade numa imensa família. Ao reconhecer Isabel, muitos dos presentes se recordaram das façanhas das irmãs paranormais que foram veiculadas em tantos programas de televisão. Elas se apresentaram no Domingão do Faustão e deram entrevistas ao Fantástico. Mas depois de seus 5 minutos de fama,
as garotas sumiram. Alguns comentaram que deveria ser tudo truque, e em pouco tempo ninguém mais se lembrava delas. Como fazia mais de 10 anos que elas haviam desaparecido completamente do mapa, a ideia de que tudo pudesse ter sido um truque tomou corpo. Porém, não se podia negar que Isabel dissera coisas que, teoricamente, ela não poderia de modo algum saber. Naqueles tempos fantásticos em que um planeta vindo direto de uma profecia bíblica surgiu para transformar seres humanos em zumbis, era preciso manter a mente aberta. Isabel, nunca imaginei um dia estar diante de uma coisa como essa. Stella falou, rompendo o silêncio. Realmente sinto muito por suas perdas. Faço ideia do seu sofrimento. No entanto, o que de fato está me deixando assombrada é o que você falou sobre seus dons. Perdoe-me se eu estiver sendo insensível. Reconheço que você sabia de vários detalhes sobre mim e Ivan, mas está afirmando que tem poderes psíquicos. Faz ideia de quanto isso soa estranho? Tenho certeza de que soa completamente absurdo. Convivi com olhares de descrença a minha vida toda. Isabel esboçou um sorriso. Querem uma demonstração? Ivan e Stella assentiram imediatamente, se aproximando de Isabel ansiosos. Hilton e Sheila se remexeram também. Já haviam presenciado do que Isabel era capaz, e até aquele momento ainda se perguntavam se não fora um sonho. Os demais ocupantes do veículo que acompanharam a narrativa também chegaram mais perto. Isabel tirou um anel do dedo e colocou-o sobre a palma da mão estendida. Depois, posicionou a outra mão cerca de 10 centímetros acima da joia. Em alguns instantes, a peça começou a tremer e oscilar e, por fim, subiu até a outra mão dela, diante de sua pequena plateia estupefata. Não é possível! Ivan exclamou impressionado. Como você fez isso? Como eu disse, não sei. Simplesmente me concentro e imagino a coisa acontecendo e ela acontece. Mas só funciona se eu estiver muito perto e com contato visual. Isabel explicou. E você consegue ler a mente das pessoas? Stella indagou um tanto assustada. Sim, mas apenas quando as toco. Sem o toque, eu apenas capto alguns poucos lampejos sobre as pessoas muito próximas. Consigo saber se alguém está mentindo, se está com medo e coisas do gênero. Mas não sou capaz de ler a mente. Stella balançou a cabeça. O único ser humano com quem consigo fazer isso sem necessidade do toque é a minha irmã Jezebel. Uma vez descobri o que ela pensava a uma distância de mais de 100 metros. Aquele foi nosso recorde. Isabel contou orgulhosa. De fato, ela se sentia à vontade com aquele casal. Com o toque, porém, leio mente sim. E as vasculho se for necessário. Como assim? Ivan quis saber. Eu busco as informações que desejo obter, não só os pensamentos. Consigo descobrir não só o que o meu interlocutor está pensando naquele momento, como também os nomes dos pais e outras coisas do gênero. E você faz ideia do que aconteceu com a sua irmã? Vocês conseguiram estabelecer algum contato depois do ocorrido em julho do ano passado? Ivan se mostrava vivamente interessado. Não faço a menor ideia do que aconteceu com ela, mas pretendo descobrir. Isabel voltou a ficar triste. Relembrar aquela sequência de tragédias era muito doloroso. Stella reparou no anel que Isabel retirara havia poucos instantes para demonstrar seus dons. Era uma aliança de casamento. Você ainda a usa? Sente falta do seu marido? Stella perguntou. Isabel se ateve a fazer que sim com a cabeça. Aquela era uma saudade que havia diminuído muito, mas que parecia que nunca acabaria. Mesmo após ela ter conhecido alguém que cativara seu coração. Só esperava que ele estivesse bem. Conversaram durante mais algum tempo. Ivan e Stella não conseguiam conter o entusiasmo e fizeram inúmeras perguntas sobre aquele dom. Até Hilton e Sheila, os mais acanhados, se animaram. Eles também estavam curiosos, apesar de assustados com tudo aquilo. Amigos, nós já chegamos. Reginaldo, o motorista do Urutu, anunciou. Reginaldo, um homem negro e franzino de pouco mais de 40 anos, era um dos homens de confiança de Ivan e Stella, alguém a quem eles confiariam a própria vida. Que bom, estava mesmo ansiosa para conhecer esse lugar. Isabel respirou fundo. Minha querida, não sei o que você viu usando o seu dom, mas duvido que tenha visto o que existe do lado de fora do condomínio. Stella endereçou-lhe um sorriso afável, mas que ao mesmo tempo não transmitia alegria. O que quer dizer? É melhor você mesmo olhar. Mas confie em nós. Temos muita prática no que estamos prestes a fazer.
Stella indicou para Isabel o acesso ao posto de tiro que ficava sobre o Urutu. Isabel subiu os degraus, alcançando o posto de observação, e quase deu um grito quando viu a cena. Eles avançavam pela Avenida Cassiano Ricardo e acabaram de passar em frente ao Shopping Colinas. O blindado virou à direita na direção do condomínio e deparou com milhares de zumbis. Eram tantas criaturas que ocupavam toda a avenida, espalhadas ao longo de todo o muro de proteção do condomínio. Seres cambaleantes e descoordenados com olhos mortos e ferozes. Isabel reparou que na muralha havia diversas guaritas separadas por espaços de pouco mais de 20 metros. Aquele condomínio residencial se transformara numa fortaleza armada, um último refúgio, capaz de resistir ao ataque por terra e ar. Isabel ficou paralisada com a visão, mas Ivan e Stella subiram com ela na torre de tiro. Stella trazia o rifle com mira telescópica e Ivan assumiu a metralhadora de grosso calibre. Ele segurava um rádio com o qual se comunicou com alguém do condomínio. "Podem iniciar a operação de boas-vindas", Ivan sentenciou através do aparelho. Imediatamente, várias metralhadoras abriram fogo a partir das guaritas, estraçalhando os zumbis mais próximos da entrada. Eram tantas as armas disparando ao mesmo tempo que a cena dava a impressão de uma derrubada de carreiras de peças de dominó. Em segundos, os tanques foram completamente cercados pelos zumbis enlouquecidos. Eles esmurravam a blindagem, balançavam o veículo e tentavam encontrar alguma brecha que permitisse alcançar seus passageiros. Isabel desceu da torre de tiro onde o barulho era ensurdecedor. Mas dentro do Urutu não estava muito diferente. Com exceção dela, Hilton e Sheila, todos os demais disparavam suas armas. "Isso é normal?" Isabel gritou para um rapaz que disparava através de um dos vários acessos de tiro do Urutu. "É sim, fique calma. Seriam necessários milhares de zumbis para conseguir invadir um tanque como este." O jovem informou, sem deixar de disparar com sua arma. "Mas este é o problema. Nós estamos cercados por milhares de zumbis", Isabel exclamou. "Eu sei", o soldado respondeu com um sorriso. O blindado que ia à frente começou a disparar com o lança-chamas, dispersando as criaturas mais próximas do acesso principal. Centenas de zumbis se acotovelavam próximos dos urutus, mas começaram a se dispersar com o fogo. Aquela arma tinha o poder de fazer os mortos-vivos recuarem, algo que nenhum fuzil era capaz. O primeiro urutu avançou até uma imensa parede de metal que fechava toda a entrada do condomínio, disparando com o lança-chamas e queimando tudo em volta. De repente, a parede se mexeu, liberando o caminho. Na realidade, não era uma muralha, mas um imenso ônibus de viagem, cuja lateral fora revestida de chapas de aço e que servia de barreira móvel. Ivan e Stella disparavam em todas as direções, matando tudo o que se mexia. Ivan, com a metralhadora de 50mm, era a força bruta. Stella era a precisão. Ela derrubava criaturas a longa distância praticamente sem mirar. Stella apenas engatilhava a arma, apontava e atirava uma fração de segundo depois, e logo em seguida repetia a operação buscando um novo alvo. E todos os zumbis caíam, sem exceção. Para Isabel, ficou claro que aqueles dois também tinham um dom, o dom de matar. Os urutus entraram rápido e o ônibus voltou para seu lugar original, tornando-o a lacrar a passagem. Nesse meio tempo, diversas criaturas entraram no condomínio também. Na área reservada ao desembarque dos veículos, vários soldados os aguardavam fortemente armados. A função deles era justamente enfrentar os zumbis que conseguissem entrar durante a chegada dos urutus. Entre eles estavam os soldados Souza, Dias e Silva, alguns dos mais experientes combatentes do condomínio. Eles avançaram na direção dos zumbis. Precisavam tomar o cuidado de não danificar os tanques. Souza explodiu o crânio de uma mulher de cabelos crespos e imundo, e em seguida abriu um rombo na cabeça de outro ser que vinha logo atrás, um homem forte de uns 30 anos e estatura média. Ambos desabaram no chão. Os demais abatiam as criaturas com precisão enquanto eram assistidos por aqueles dentro do tanque. Aquela era uma regra de segurança. Quem estava nos urutus não disparava durante aquela chegada para não atingir por acidente os soldados do lado de fora. Após cerca de 3 minutos, Souza deu 3 pancadas secas na porta do blindado.
Silva o imitou junto ao outro tanque, enquanto Dias se aproximava de uma criatura que ainda se mexia no chão e aplicava um tiro de misericórdia entre os olhos da fera, fazendo-a silenciar. Podemos sair, tá tudo bem agora. Ivan falou para seus resgatados. Sejam bem-vindos ao condomínio Colinas. Isabel, Wilton e Sheila mal podiam acreditar no que viam. Quando saíram do Urutu, uma moça loira e muito magra se aproximou. Seu nome era Sandra, a responsável pelo posto de saúde do condomínio. Apesar de estar vestida de médica, trazia um fuzil AR-15 pendurado no ombro. Vocês estão bem? Alguém está ferido? Sandra perguntou enquanto inspecionava os três. Ela era incrivelmente atenciosa, assim como Ivan e Stella. Sim, estamos bem, apenas muito cansados e desesperados por um banho. Isabel comentou sorrindo. Eles observaram em volta. Realmente aquele lugar era impressionante. O ponto onde os dois urutus pararam na entrada do condomínio era cercado de arame farpado em rolos e vigiado por 2 casamatas equipadas com metralhadoras de grosso calibre. Atiradores de elite também se mantinham posicionados em volta e ainda cerca de 15 vigias armados. Assim, eles tinham segurança para entrar e sair, porque sempre, ao passar pelo ônibus muralha, alguns mortos-vivos conseguiam penetrar naquele bolsão de segurança do condomínio e logo eram eliminados. Atravessaram junto com Ivan e Stella uma abertura na barreira de arame farpado, acompanhados por um grupo de soldados encarregados da escolta dos dois. Ao olhar para trás, Isabel viu quando os ocupantes do outro tanque desembarcaram. À frente do grupo vinha um soldado negro e jovem, bastante forte. Ele se aproximou da doutora Sandra, deu-lhe um beijo e os dois se afastaram de mãos dadas. Aquele homem era conhecido por todos como Cabo Oliveira, um dos soldados mais eficientes daquela comunidade. E atrás dele vinha uma dupla impressionante. Parecia um casal, pois eles caminhavam muito próximos, conversando tranquilamente. A moça era de uma beleza ofensiva, a mulher mais linda que Isabel já vira. Ela estava de uniforme do exército, como todos os demais, mas mesmo assim, percebia-se claramente sua beleza. O rosto era de uma simetria perfeita, pele clara e longos cabelos castanho claros. Isabel achara Stella bonita, mas com aquela mulher não tinha comparação. Já o acompanhante dela era uma mistura de galã de novela com monstro de filme de terror. Tratava-se de um rapaz jovem também, de 20 e poucos anos, alto e muito forte. Mas o rosto possuía cicatrizes profundas e muito extensas que conferiam a ele um aspecto bizarro. Zack e Gisele, Stella comentou diante do olhar de curiosidade de Isabel. Eles formam um belo casal. Bom, apesar da situação dele. Isabel tentou não parecer politicamente incorreta. Sim, eu sei, ele ficou horrível. Stella assentiu. Ela não gostava de relembrar o episódio do acidente de Zack, do qual alguns bons amigos morreram e vários ficaram feridos, inclusive o próprio Ivan. Naquela ocasião, eles enfrentaram centenas de zumbis para proteger o grupo, que era infinitamente menor. Eles são namorados? Isabel quis saber. Deveriam ser, mas não são. Stella exalou um suspiro. É uma longa e complicada história. Gisele tem trauma de homens. Aliás, ela desenvolveu todas as fobias possíveis e imagináveis de alguns meses para cá. Não sei mais o que fazer por ela. Eu e o Wilton podemos ajudar. Ele era professor de psiquiatria e eu sou formada também, apesar de nunca ter trabalhado na área. O que você acha? Isabel perguntou para o companheiro de viagem. Sim, podemos conversar com ela e tentar começar uma terapia. Wilton ficou interessado, pois achava que nunca mais teria a chance de utilizar seus conhecimentos. Ela ficou assim depois do surgimento dos zumbis? Ou aconteceu algo de específico com essa moça que poderia ter deflagrado todos esses problemas? Stella estacou. Ivan, que acompanhava a conversa, também parou, junto com Sheila e os demais. Eu vou contar, porque esse assunto é de conhecimento geral e vocês vão ficar sabendo de qualquer jeito. Gisele foi sequestrada no ano passado e mantida prisioneira numa das casas deste condomínio. E ao longo de um mês inteiro foi torturada e estuprada por um psicopata chamado Heraldo. Os olhos de Stella brilhavam de ódio. Parecia haver um maníaco traidor diante de si. Ao ouvir aquela história, Isabel sentiu o coração disparar.
Ela mesma carregava suas próprias feridas a respeito daquele tipo de crime. E eram profundas, dessas que não cicatrizam nunca. Ela bem que gostaria de acreditar que Gisele conseguiria superar um trauma daqueles, mas sabia por experiência própria que era impossível. Que história horrível, Isabel comentou, perturbada. Ela teve sorte de sobreviver, então. Sim, teve mesmo. E Isaac também. Ele levou um tiro quando a resgatamos das mãos daquele animal. Isaac é apaixonado por ela, e eu desconfio que ela goste dele também. Mas Gisele carrega tantas cicatrizes que nada é capaz de fazê-lo se acertar. E onde está esse tal de Heraldo? O que vocês fizeram com ele? Hilton quis saber. Stella apontou um terreno vazio a pouco mais de 40 metros de onde se encontravam. Lá, diversas cruzes fincadas no chão, perfeitamente alinhadas. Ao pé de algumas delas viam-se flores. E num canto afastado, uma cruz isolada das demais. Aquele é o nosso cemitério, e a sepultura separada das outras é a de Heraldo. E eu espero que ele esteja queimando no inferno neste exato momento. Stella afirmou, enquanto Isabel e os demais permaneciam em silêncio. Ao tentar fugir, ele derrubou parte do muro e os zumbis invadiram esse lugar. E dezenas de pessoas morreram por causa disso, entre elas alguns dos nossos melhores amigos. Por tudo que ele fez, meu marido decidiu fuzilá-lo. Um silêncio pesado se abateu sobre aquele grupo. Lembrar aquele episódio era doloroso para Ivan e Stella, sobretudo por todos os conflitos que os dois tiveram quando ele decretou a sentença de morte daquele canalha. Conflitos que ainda estavam bem vivos. Mesmo morto, parecia que Heraldo continuava pairando sobre aquele lugar. Desculpe, mas isso era necessário? Hilton perguntou, temendo ser indelicado. Stella ficou olhando para ele por alguns instantes. No olhar dela não havia descontentamento pela pergunta, mas sim uma enorme indecisão sobre o que falar. Ivan observava a esposa prevendo que mais uma briga estava a caminho. Não sei dizer. Talvez sim, talvez não, mas o fato é que Stella iniciou a frase com o semblante ficando cada vez mais pesado a cada palavra. Stella, chega desse assunto. Ivan começava a se aborrecer. Você sabe o que eu penso, e não vou mudar de ideia. Stella encarava Ivan desafiando-o na frente dos recém-chegados. Ficaram todos desconfortáveis. Era óbvio que aquela conversa expusera uma rachadura naquele casamento. Era a decisão mais acertada, Stella. Quantas vezes eu vou ter que repetir? Ivan falou sério e visivelmente irritado. Por que insiste nisso? Não era uma decisão apenas sua. Você não tem o poder sobre a vida e a morte das pessoas. Devíamos ter feito um julgamento, votação ou algo do gênero. Esse é o problema. Stella respondeu zangada também. Não preciso consultar ninguém para algo assim. Vou consultar os outros para questões em que existe dúvida, e aquele não era o caso. O semblante de Ivan parecia de aço. Discordo de novo, já falamos sobre isso. Não importa o quanto você esteja convicto, todas as decisões relevantes precisam ser compartilhadas. Não se trata de decidir o que é certo ou errado, mas sim de cumprir a vontade da maioria. Stella respondeu à altura. Ela não tinha uma gota sequer de medo de Ivan, e era a única pessoa do condomínio que se atrevia a se opor a ele de maneira tão contundente. Você queria tanto quanto eu que aquele miserável morresse, faça-me o favor. Ivan ergueu os braços irritado. Não entendo por que tanto moralismo. Claro que eu queria que ele morresse. Fico aliviada que esteja morto. Eu mesma tentei matá-lo, esqueceu? Stella lembrava que falhara ao tentar abater Heraldo quando ele estava bem na mira. Ela nunca se perdoaria por ter errado o tiro. Muitas pessoas morreram por conta daquele erro, e depois daquele episódio, Stella decidira se aprimorar, obcecada por atingir a perfeição. Nunca mais erraria um disparo crucial como aquele. Então qual é o problema? Ivan indagou nervoso, sua paciência por um fio. O problema é que esse lugar não lhe pertence, Ivan. Parece que você esquece disso algumas vezes. Nós já ouvimos várias pessoas falando que não concordavam com a aplicação da pena de morte, mas você não se importa. Você pisou em vários calos ao mandar fuzilar Heraldo, sem se importar se aquilo era o que a maioria queria. Stella não escondia a irritação. Aquela discussão começava a ganhar contornos de uma briga das feias. Eu ouvi muito mais gente me apoiando do que criticando. Você tá louca? Ivan disparou furioso. Claro que sim.
A esposa de Bruno concordou com você, não é verdade? Adriana ficou do seu lado, Gisele e Isaac, então, nem se fala, eles o defendem até hoje. Mas o problema é que todas essas pessoas são muito leais a nós dois e foram diretamente prejudicadas por aquele imbecil, concorda? Bruno morreu graças a Heraldo. Adriana espera um filho que nunca conhecerá o pai. E tanto Gisele quanto Isaac quase foram mortos por ele. Você se apoia em pessoas que tinham vários motivos para defendê-lo. Porém, mais de 1000 indivíduos viviam dentro destes muros naquela época e não tiveram a chance de opinar. Stella disparou seus argumentos como uma metralhadora, enumerando-os nos dedos. Isabel ficou observando a briga daquele casal, completamente sem jeito. Ela sabia do amor que existia entre eles, pois vira muito bem. No entanto, em todo casamento havia discordâncias. Mas aquela era uma das graves e, infelizmente, afetava a todos. E quanto isso tem a ver com seu senso de justiça e não com o fato de eu não tê-la consultado? Será que você estaria brava desse jeito se eu tivesse pedido sua opinião? Ivan perguntou ácido. Se você tivesse me consultado, com certeza eu teria concordado com você. Mas pode apostar, mesmo assim eu teria defendido uma decisão democrática. Stella devolveu sem pestanejar. Ivan e Stella ficaram parados um diante do outro, por alguns instantes, ignorando a pequena plateia que assistia à discussão. Ambos estavam no limite da irritação. E o fato de Stella, que tinha vários motivos para discordar da posição do marido, ser a segunda pessoa na hierarquia do condomínio, piorava tudo. Peço desculpas a todos vocês por presenciarem essa cena. Não foi nossa intenção deixá-los desconfortáveis. Acho melhor eu me despedir por enquanto. Stella os levará para o apartamento. Até mais tarde. Ivan, por fim, despediu-se dos demais e foi embora com parte da escolta, sem dirigir mais nenhuma palavra para a esposa. Stella suspirou desanimada. Por favor, nos desculpem, não nos levem a mal. Eu amo meu marido de uma forma que não consigo nem explicar e temos uma vida muito feliz aqui, apesar de estarmos cercados pelo inimigo o tempo todo. Mas esse assunto é delicado e sempre é motivo de discussão. Não tem problema, Stella. Isabel balançou a cabeça. Mas me desculpe a franqueza da pergunta. Se você concorda com o que ele fez, por que tamanho estresse? Stella arqueou as sobrancelhas diante da pergunta de Isabel. Parecia pesar as palavras antes de responder. Não gosto quando as pessoas começam a decidir tudo sozinha, ainda mais em questões delicadas como a aplicação da pena de morte. Stella suspirou. Acredito que seja assim que surgem os tiranos. Além do mais, meu marido é um bom homem, mas ninguém é capaz de centralizar todas as decisões sem cometer erros. Eu tenho medo de que uma hora dessas ele cometa um deslize e prejudique a todos. Continuaram andando em silêncio, sem jeito para fazer mais perguntas por hora. Hilton, Sheila e Isabel passaram a reparar melhor no condomínio. Era mesmo gigantesco, com diversas ruas, praças e casas imensas. Tratava-se, de fato, de um bairro de luxo, mas a segurança era o que mais chamava a atenção. O muro fora completamente reforçado pelo lado de dentro com concreto armado. Acima da muralha, nas guaritas, havia sempre pelo menos um soldado, e no lado interno da parte da frente via-se arame farpado. Em alguns pontos, onde se achava uma faixa de terra entre o muro e o arame, havia grandes placas dizendo "não pise". Também avistavam-se casamatas separadas por espaços regulares, todas com homens fortemente armados. A placa com um aviso chamou a atenção de Isabel e Stella percebeu. Minas terrestres. Plantamos centenas dessas ao redor do condomínio. Tentamos aprender com os nossos erros do passado. Stella deu de ombros. Ela levou o grupo para comer no refeitório do condomínio e depois os conduziu até uma passagem ao fundo. Isabel e seus amigos tiveram a sensação de ter saído do complexo ao depararem com um conjunto de edifícios. Eles já os haviam visto, é claro, mas não imaginavam que chegariam a entrar neles. Eram 8 prédios ao todo, bastante altos. Vocês vão ficar aqui, na nova ala. Esses são os prédios dos condomínios Paisádio e Belvedere. Eles faziam limite com o condomínio Colinas e, quando surgiu a oportunidade, nós os invadimos também e os anexamos ao nosso território. Assim, ganhamos mais de 300 apartamentos. Agora temos capacidade para mais de 4.000 pessoas ao todo e bem acomodadas. Stella não disfarçava o orgulho. Os 3 novos moradores da comunidade admiravam aquele local. Era realmente lindo. Eram prédios de alto padrão, com apartamentos que chegavam a mais de 200 metros quadrados. Parecia piada que, em pleno apocalipse zumbi, eles fossem viver com tanto conforto.
Stella os instalou em um dos apartamentos que fora preparado com antecedência. Era grande, arejado e decorado com muito bom gosto. Fosse lá quem houvesse morado ali, sem dúvida tinha muito dinheiro. Ela também repassou instruções sobre onde ficava a administração, os comitês de trabalho e assim por diante, enfatizando que todos precisavam colaborar. Acredito que seja o suficiente para começar. Sejam bem-vindos à nossa comunidade. Qualquer problema, basta nos procurar. Stella falou em tom de despedida. Mas Isabel a deteve. Stella, eu sou muito grata por tudo que vocês fizeram, mas tem alguns assuntos muito importantes para conversar com você e Ivan. Vocês teriam um instante amanhã cedo? Claro que sim, Isabel. Stella respondeu solícita. Basta nos procurar na administração. É algo grave? Ela teve um repentino mau pressentimento. Eu diria que é algo grave e perigoso, Isabel afirmou séria. Decidira que estava na hora de falar a respeito de um animal chamado Emanuel.